Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título de hoje é o relacionamento com o Espírito Santo. Deixa eu te falar algo rapidamente aqui, já no início. Se tem uma coisa que a igreja precisa urgentemente aprender é se relacionar com o Espírito Santo. Não estou falando de saber sobre o Espírito Santo. Estou falando em mergulhar nele de tal forma a experimentar, ou seja, ter experiências maravilhosas, impactantes e sobrenatural com o próprio Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O texto bíblico nosso é Mateus, capítulo de número 12, do versículo 22 ao 32, e diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Palavra do Senhor. Amados, temos 3 objetivos hoje. O primeiro é identificar alguns pecados que podem ser cometidos contra o Espírito Santo de Deus. O segundo objetivo nosso é entender que o Espírito Santo é a virtude divina que opera na Igreja de Jesus e a movimenta segundo o propósito divino. Terceiro e último objetivo nosso é conhecer a mudança de status que a obra do Espírito promove no cristão, tornando uma pessoa transformada, regenerada e também o transformando na habitação do Espírito Santo de Deus. Pois bem, amados, poucos exemplos sobre relacionamento com o Espírito são tão marcantes quanto os que vemos nos relatos de Atos dos Apóstolos. São muitos os momentos em que vemos o Espírito alcançando vidas e transformando corações. Vemos isso por ocasião da descida no Pentecostes. Meu Deus, que texto poderoso! Vemos isso também na capacitação dos apóstolos. E vemos isso também na expansão do Evangelho de Jesus para lugares além de Jerusalém. Outra coisa importante, amados, é que na igreja primitiva não tinha nada do que consideramos essencial para o sucesso hoje. Porém, entretanto, todavia, meu irmão, ganhou multidões para Cristo, rapaz. Isso é forte demais. Também viu a implantação de inúmeras igrejas por todo o mundo romano. E isso se deu
pelo poder do Espírito Santo que capacitava o seu ministério. Cara, esse mesmo poder, irmãos, esse mesmo poder do Espírito Santo encontra-se à nossa disposição hoje para nos tornar testemunhas mais eficazes de Cristo. Então, quanto melhor entendemos a forma como o Espírito Santo operou em Pentecostes, mais capazes seremos, irmãos, de nos relacionar com Ele e de experimentar o seu poder. Estamos vivendo um tempo onde a igreja precisa, é uma urgência isso, irmãos, experimentar o poder genuíno do Espírito Santo de Deus. O ministério do Espírito é glorificar a Cristo na vida e no testemunho do cristão. João fala no capítulo 16, versículo 14, assim: Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então veja você que o ministério do Espírito Santo é sim glorificar a Cristo na vida e no testemunho do cristão. E é isso que importa, e ponto final. O primeiro tópico da nossa lição diz que o Espírito é a única virtude. Irmãos, desde o primeiro dia do seu nascimento, a igreja está debaixo da administração do Espírito Santo, que cuida diuturnamente dela, abençoando os que se tornam parte do corpo de Cristo, como diz Atos capítulo 11. Você vê também aí, né, em Atos dos Apóstolos, que Filipe foi o primeiro a ativamente levar o evangelho para fora de Jerusalém. Atos 8 diz: e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos, diz o texto, irmãos, saíam de muitos os que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, diz o texto, e coxo eram curados. E o texto termina dizendo: e havia grande alegria naquela cidade. Por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão, Filipe foi para Samaria, onde, através do Espírito Santo, realizava milagres e expulsava demônios. Muitos se tornaram cristãos, inclusive Simão, um mágico feiticeiro. Anteriormente, Simão era um homem que surpreendia o povo. Atos 8 fala sobre ele. Ele recebia muita atenção porque alegava ser alguém importante, aceitando até o título de a grande virtude de Deus. Assim as pessoas chamavam Simão de a grande virtude de Deus. Em resposta à conversão dos samaritanos, Pedro e João vieram de Jerusalém. O texto diz que eles impuseram as mãos sobre os novos cristãos, irmãos, e eles receberam o Espírito Santo. Os judeus e os samaritanos eram amargos rivais, e havia ali o perigo de formarem igrejas rivais. Então, quando Simão viu que o Espírito Santo era dado pelos apóstolos, cara, ele enlouqueceu. Ele ofereceu dinheiro, irmãos, para ter essa capacidade, diz a palavra do Senhor. Aí Pedro faz o quê? Chama Simão à responsabilidade e de maneira muito dura diz a ele da necessidade dele se arrepender da sua impiedade. É assim que Pedro trata Simão. Se você for aí, Atos 8, você vai ler sobre isso. É um
momento assim, maravilhoso da igreja. Então, outra coisa que nós não podemos esquecer é que o mover do Espírito, irmãos, não pode ser detido. Meu Deus do céu, irmãos! Atos dos Apóstolos começa com a transferência da responsabilidade e da autoridade para os apóstolos. Jesus os comissionou, subiu aos céus e o Espírito desceu com poder para começar a salvar os judeus perdidos primeiro e depois trazer os gentios à salvação. Nesse momento, e é sempre assim, infelizmente, a oposição rapidamente se levantou, tanto dentro da igreja como fora dela. Contudo, o poderoso mover de Deus se espalhava e o número de discípulos crescia em Jerusalém. A igreja primitiva, irmãos, é a designação da igreja em seu primeiro século. Alguns historiadores consideram que esse período inclui a metade do segundo século também. Agora, é importante saber que ela foi fortemente, a igreja foi fortemente, irmãos, e diretamente influenciada pelo testemunho dos discípulos e pela pregação dos apóstolos. Assim se manteve fiel ao Senhor e cheia do Espírito Santo de Deus. Como resultado da sua vigorosa ação, a igreja, diz a Bíblia, crescia e se multiplicava extraordinariamente. Cara, eram muitos milagres, irmãos, muitos milagres. Eram muitos sinais. Eram muitas maravilhas. Rapaz, tudo isso acontecendo de uma só vez dentro da igreja, no meio dos santos, e fazia com que o reino de Deus era estabelecido no coração dos homens. Ei, hoje não somos mais uma igreja primitiva como nos primórdios, mas não podemos esquecer de uma coisa. Não podemos esquecer, o Espírito Santo ainda continua responsável por vocacionar homens e mulheres a fim de continuar a obra de Jesus no resgate dos perdidos, no acolhimento dos necessitados e na expansão do corpo de Cristo. Ah, meu irmão. Aí nós temos o segundo ponto que fala do pecado, ou pecados contra o Espírito Santo. E o primeiro deles é resistir obstinadamente a ele. E você vai ver o seguinte, que ao longo dos séculos, Israel se recusava a submeter-se a Deus e às verdades por ele reveladas. Seus ouvidos não escutavam a verdade. Seu coração não recebia a verdade. O seu pescoço não se curvava à verdade. E em decorrência disso, mataram o próprio Messias. E depois resistiram insistentemente contra o Espírito Santo. A nação não quis aceitar a nova verdade que Deus vinha revelando ao longo das eras. Em vez de enxergar a verdade de Deus como uma semente que produz frutos e mais sementes, os líderes embalsamavam a verdade e se recusavam a aceitar qualquer coisa nova. Quando Jesus veio ao mundo, irmãos, escute isso, a verdade de Deus estava tão impregnada das tradições que o povo não conseguiu reconhecê-la quando esta lhe foi apresentada. As tradições mortas dos homens haviam, acredite se quiser, substituído as verdades vivas de Deus. Como hoje nos dias atuais, e quem diz isso é Mateus capítulo 15. Assim, por causa da sua tradição, ou seja, as regras passadas pelos antepassados, diz o texto assim, vocês anularam a palavra de Deus, ou seja, retiraram com força a autoridade dela, tornando-a sem efeito. Aí o texto vai dizer assim, irmãos, hipócritas, bem profetizou
Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ei, veja que Jesus, ele faz essa séria declaração aos fariseus, porque eles haviam permitido que uma tradição tivesse precedência sobre a palavra de Deus. No dicionário que eu pesquisei, a palavra tradição é definida como padrão de pensamento, ação ou comportamento herdado, estabelecido ou costumeiro. Obviamente, irmãos, tradição em si, por si, não é necessariamente uma coisa ruim. Existem muitas tradições que comemoro com os meus amigos e com a minha família. No entanto, os fariseus tinham elevado as tradições acima da palavra de Deus, o que tornou-a sem efeito na vida daqueles homens. Essa verdade é igualmente válida para os dias atuais, cara. Nós temos, irmãos, nós temos que nos certificar de que o nosso entendimento da verdade é definido pela palavra de Deus, e não por sentimentos transitórios, ou por tradições, ou filosofias, ou modinha de homens. Jesus prosseguiu explicando que as tradições criou uma brecha no relacionamento deles com o Criador. Aliás, Jesus vai mais além, declarou que era inútil que eles, inclusive, adorassem a Deus, porque tinham mais fé nas doutrinas dos homens do que na palavra do próprio Deus. Escute uma coisa que eu vou dizer aqui. A verdadeira intimidade com Deus nunca seria uma opção para os fariseus, a menos que eles se arrependessem da sua cegueira e abraçassem a verdade. Da mesma forma, a fim de desfrutarmos, irmãos, de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, temos que deixar de lado os pensamentos e as tradições dos homens e abraçar a verdade sobre ele, que é claramente evidente em sua palavra. Caso contrário, assim como os fariseus, nossas tentativas de ter um relacionamento íntimo com Deus não terão efeito. Outro ponto que eu considero importante ainda dentro desse momento aí de Mateus 15 é a questão da atmosfera e a presença, irmãos. Infelizmente, parece que nós muitas vezes tentamos caminhar nessa maravilhosa vida cristã sem a presença e o conselho do nosso guia. Na verdade, o Espírito Santo é praticamente um estranho em muitas das nossas igrejas hoje. Nós temos involuntariamente substituído a presença de Deus por uma boa atmosfera. É quase que como se estivéssemos desencorajando a manifestação do Espírito de Deus, porque algumas pessoas tentam fabricar sua presença ou têm respondido a ela de uma forma esquisita. E não me entenda mal. Eu creio que precisamos de grandes atmosferas em nossos cultos. Houve muitas mudanças culturais necessárias na igreja ao longo dos últimos anos, e uma delas foi um aprimoramento da atmosfera. Acredito também que, de muitas formas, a igreja tem se tornado mais relevante e atrativa
para o mundo. E eu, particularmente, acredito que isso agrada a Deus. Como Paulo declarou, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. Nós temos feito um belo trabalho aproveitando a criatividade individual e o avanço da tecnologia. Irmãos, alguns dos lugares mais inovadores onde eu tenho estado são igrejas. O corpo de Cristo deve ser inovador. Aqueles que estão constantemente levando a criatividade a novos níveis. Porém, a igreja nunca irá assumir completamente a sua posição de poder, de amor e autoridade nessa terra, se não convidar o Espírito Santo para todos os seus interesses. Ei, meu irmão, pelo amor de Deus, convide o Espírito Santo para todos os seus interesses. Lembre-se sempre que ele é o parceiro sênior no relacionamento. Outro pecado é mentir ao Espírito Santo. Irmãos, o pecado de Ananias e Safira foi instigado por Satanás, diz Atos capítulo 5. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Isso aqui é muito sério, ou seja, é uma questão extremamente séria. Se Satanás não consegue derrotar a igreja com ataques externos, vai se infiltrar em seu meio e trabalhar no seu interior. Atos 20, 28 a 31. Olha, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito vos constituiu bispo, para que apacentais a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, diz a palavra. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos, diz a palavra, cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. O diabo sabe enganar a mente e o coração das pessoas, mesmo dos crentes mais sinceros. E sabe também como manipulá-los a fim de que sigam as suas ordens. Costumamos, infelizmente, nos esquecer da admoestação de que a armadura espiritual foi escrita para o povo de Deus, não para os incrédulos, pois são os cristãos que correm o perigo de ser usado por Satanás para realizar propósitos perversos. O pecado do casal foi motivado pelo orgulho, algo que Deus considera particularmente abominável, segundo Provérbios 8, versículo 13. Por certo, irmãos, eu também acredito nisso, que a igreja louvava o Senhor pela oferta generosa de Barnabé, quando Satanás sussurrou ao casal: ei, vocês também podem desfrutar desse tipo de glória. Façam o que os outros, ou seja, façam com que os outros pensem que são tão espirituais quanto Barnabé. Meu irmão, nós temos que ter um cuidado enorme com relação a isso. Ao invés de resistirem as investidas de Satanás, Ananias e Safira cederam ao inimigo e planejaram uma estratégia, mas o final nós conhecemos, foi muito trágico e infelizmente. Você vai lembrar também que os fariseus costumavam chamar a atenção para suas ofertas e recebiam o louvor dos homens, mas essa era a única recompensa que eles recebiam. Tudo o que possuímos foi dado por Deus. Somos mordomos, não proprietários. Devemos usar o que Ele nos deu somente para a sua glória. E aí nós temos também o outro pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos, a blasfêmia contra o Filho do Homem, o texto diz que é perdoado.
mas contra o Espírito não há perdão. Irmãos, eu creio que o segredo parece estar no título Filho do Homem, que descreve quem? Jesus, o Messias em termos humanos. Ele era um homem. Alguém pode analisar quem era Jesus e concluir que ele não passava de um ser humano. Isso pode acontecer. No entanto, se o Espírito Santo convencer alguém de que Jesus é mais do que um simples mortal, mas essa pessoa se recusar a aceitar o ministério do Espírito Santo, certamente não haverá perdão para ela. É o que disse Mateus capítulo 12, o texto básico. O pecado contra o Espírito é chamado de blasfêmia, porque indica que uma decisão final e irrevogável foi tomada. O pecado que não é perdoado é a rejeição obstinada da obra do Espírito em nos convencer do perdão que Cristo nos oferece. Referindo-se, aos líderes de Israel, Jesus, amados, ofereceu todas as provas que eles precisavam, todas. Falou do ministério de João, o testemunho do Pai, as profecias do Antigo Testamento, o seu próprio testemunho e a autenticação do Espírito Santo. Mas o que eles fizeram? Rejeitaram todas as evidências de que Jesus era o Messias. Dessa forma, nada mais lhes seria concedido. E nós temos também outro pecado, que é entristecer o Espírito Santo. Paulo, ele apresenta alguns motivos pelos quais entristecemos o Espírito Santo. Em primeiro lugar, temos a amargura e a ira. Ei, meu irmão, elas entristecem o Espírito Santo. O Espírito habita dentro do cristão, e quando o coração está cheio de amargura e de ira, o Espírito Santo se entristece. Os que são pais, têm uma ideia desse sentimento quando vêm os filhos brigando dentro de casa. O Espírito Santo encontra sua maior alegria em um ambiente de amor, de alegria e de paz, pois esses são frutos do Espírito que Ele mesmo produz na vida daqueles que lhe obedecem. Outra coisa, o Espírito Santo não pode nos deixar, porque Ele nos selou até o dia em que Cristo voltará para nos levar para o nosso lar. Em segundo lugar, irmãos, nosso pecado entristece nosso Mestre que morreu por nós. Em terceiro lugar, entristece ao Deus Pai, que nos perdoou quando aceitamos a Cristo. Paulo identifica de maneira específica a causa fundamental da atitude amargurada: a nossa incapacidade de perdoar. Um espírito rancoroso dá espaço ao trabalho do diabo e se torna um campo de batalha para o cristão. Se não perdoamos essa pessoa, começamos a desenvolver uma amargura que endurece o nosso coração. Devemos ter um coração terno e bondoso, mas em vez disso ficamos com o coração empedernido e amargurado. Efésios 4 fala sobre isso. Na verdade, não estamos magoando a pessoa que nos feriu, mas apenas a nós mesmos. Agora segura essa aí, meu irmão. A amargura no coração nos faz tratar os outros da mesma forma que Satanás os trata, quando deveríamos tratá-los como Deus nos tratou. Em sua graça e bondade, Ele nos perdoou e devemos perdoar os outros também. Não perdoamos para o nosso próprio bem, apesar de sermos abençoados no processo. Não abençoamos para o bem do outro. Escute isso. Abençoamos por amor a Jesus Cristo. Então, aprender a perdoar e esquecer é um dos segredos da vida cristã feliz. E eu quero concluir dizendo o seguinte, amados. Nessa lição, consideramos a importância do Espírito Santo como fundador da igreja e como seu mantenedor. Além disso, vimos que os nossos pecados podem tirar a nossa alegria e atrapalhar o nosso relacionamento com Ele.
somos selados pelo sangue de Jesus, pela operação do Espírito Santo, e ele tem o propósito de caminhar conosco sem nunca nos abandonar. Contudo, devemos tomar certos cuidados e evitar que a mentira, a soberba, a blasfêmia e o coração endurecido impeçam que a virtude do Espírito Santo se manifeste em nós. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.